Esse é o Oriente-se. Hoje nós estamos falando de adoção e não se acanhe não, porque eu e o padre aqui, até fora do ar, a gente está bombardeando a Maria Mara, vai lá poder falar com a gente, já está contando segredos aqui. E eu vou pedir para ela contar algo interessante que ela estava falando aqui, que o criminoso seria abandonar a criança, mas procurar a justiça para doar para encaminhamento de uma adoção não é um crime, nenhuma vergonha, a justiça ampara essa atitude, é por aí. Exatamente. Nós estávamos falando das situações assim, em que a mãe, ela se vê numa situação que ela não tem condições de criar aquele filho. Às vezes tem situações de mulheres que estão sozinhas, elas não têm condições financeiras, emocionais, falta de apoio do companheiro, enfim, se ela está numa situação que ela reconhece que ela não pode ficar com aquela criança, o abandono, como às vezes a gente vê na mídia, deixar uma criança à própria sorte, entregar para qualquer pessoa, isso é um abandono de incapaz, é criminoso, e ela entregar para qualquer pessoa, ela pode estar submetendo aquela criança a risco. Então, quem vive essa situação tem que ir aonde? Por exemplo, no caso de bebê, quando a mulher ela manifesta no hospital que ela não vai ficar com aquele filho, o próprio serviço social do hospital encaminha para o fórum. Então, essa pessoa vai fazer uma entrega judicial. Logo no começo a gente conversa com essa pessoa, ela é entrevistada por uma assistente social, uma psicóloga, que tenta encaminhar a situação se não for bem isso, mas quando é isso mesmo, ela vai assinar em audiência que ela entrega esse filho e já deixa esse bebê, essa criança, na condição de ser adotada. Então, se é um bebê, ele até vai direto para a família adotiva. Vou falar do pessoal bem simples, porque, por exemplo, só vai em psicólogo quem é maluco. Né? O pessoal tem esses tabus, né, padre? Só vai em psiquiatra, em psicólogo, quem não bate bem. Quando eu oriento, muitas pessoas lá falam assim, filho, vamos procurar um profissional tudo. Aí fala o psicólogo, não, padre, mas eu não estou doido não, só vou pedir ajuda. Olha. Então, aí a pessoa, quando pensa que vai ter que ir no fórum, vai ter que falar com o assistente social, ela fatalmente deve ter a impressão que vão pressioná-la, forçá-la a fazer o que ela não quer. E, na verdade, ela não vai ser forçada a fazer o que ela não quer, até ao contrário, se ela estiver querendo uma outra coisa e necessitando de um encaminhamento, numa ajuda, isso pode acontecer, e ela vai ser acolhida por alguém que não vai julgá-la, que vai ouvi-la, que vai procurar entendê-la dentro daquela realidade dela, né? E aí, se for o caso, ela vai ter a certeza de que essa criança vai para uma família cadastrada, uma família que vai ter condição de oferecer para esse bebê uma vida digna, ela vai ser uma criança amada, uma criança aceita. Então, dentro da estrutura que já existe, dentro da lei que está estabelecida, dentro dos profissionais que estão trabalhando, como é o seu caso, existe famílias cadastradas à espera de crianças e existem mães que, de repente, estão sem condições, estão indo para o hospital daqui a pouco para fazer o parto dessa criança e nada mais natural do que essa mãe manifestar para a justiça ou para a assistência social ou no próprio hospital, para o encaminhamento, para que essas famílias encontrem essa criança. A lei, a estrutura nossa está trabalhando dos dois lados. Exatamente. E aí, terminando, com relação a essa mulher, que às vezes ela pode ter uma dúvida. Nossa, eu vou falar com o juiz e ele não vai me julgar, eu não vou ser presa, isso não vai dar problema para mim? Não vai dar problema nenhum. E vai favorecer a situação da criança, né? Nesses casos, a criança ela tem um primeiro registro de nascimento, ela é registrada no nome dessa mãe biológica, porque depois o outro registro vai ser depois da adoção.
e evita o acolhimento institucional. Porque se a criança ela é abandonada, por exemplo, uma criança que é abandonada numa calçada de alguém, na porta do hospital, ou enfim, em qualquer lugar, né? A gente precisa acolher a criança para fazer todo o procedimento legal para depois encaminhar para adoção, né? Quer dizer, eu estou me lembrando da palavra de Deus que diz, não tenhais medo. Até nessa situação o medo atrapalha, né, padre? Sim, Porque com certeza. na sociedade a gente tem medo de encontrar a polícia, tem medo de encontrar o delegado, tem medo de conversar com o assistente social, com o juiz. Existe um tabu no Brasil, né? A gente não lida com essas coisas de uma maneira natural, confortável. Existe um medo que predomina principalmente por falta de informação. O povo se perde por falta de informação, né? Informação. Eu vejo assim, esse medo que acontece, principalmente para as pessoas simples que vão procurar um padre, um psicólogo, um médico, tem até medo de expor tudo aquilo que deseja, né? E a gente vai percebendo que conversando às vezes, né, fica tão mais claro e aquele monstro que nós criamos, né, se torna uma coisa tão pequena que é fácil, né, prosseguir, é fácil pular o obstáculo, né? Eu vejo isso. Eu acho que antes de tudo, todas as pessoas que desejam, né, partir para a adoção, eu acho que tem que quebrar primeiro os preconceitos, os medos, né, e encarar isso que é possível, sim, né? Eu vejo isso, que é muito gratificante, né, doutora? Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui. Aqui a Maria Terezinha, ela está testemunhando o que ela vive com as crianças, e a Maria do Carmo, ela está justamente dizendo o seguinte, é uma pergunta: tenho 69 anos e devido à minha idade não posso adotar, sou sozinha em casa, minha família mora em outra cidade, recebo uma boa pensão, tenho casa própria, o que devo fazer para adotar uma criança? É a Maria do Carmo, de Araruama, Rio de Janeiro. Bom, Maria do Carmo, qualquer pessoa que deseja se cadastrar para adoção, ela deve procurar o fórum da sua cidade. Então, se você é de Campinas, você deve nos procurar. E as pessoas fazendo essa procura, ela vai ter a orientação, que a gente tem uma palestra informativa, um curso inicial para adoção, quer dizer que não onde a existe idade. gente fala de todos os procedimentos. Não existe idade máxima, existe a idade mínima e uma diferença, pessoas que podem adotar, pessoas com mais de 18 anos. E precisa ter uma diferença de mais de 16 anos para entre o pai, a mãe, o adotante e o adotado. Não tem idade máxima, não. Mas a gente tem que refletir sobre isso, porque se a gente vai trazer uma criança na condição de filho, a gente tem que fazer uma projeção de futuro, né? Pensando nas condições que temos, nas condições que temos a oferecer. Mas pessoas solteiras podem adotar, isso, viúvos, né? Homem também pode adotar? Homem pode adotar, né? Pessoas que casadas, pessoas que vivem em comunhão estável, enfim. Casais de segunda união? Sim. Não há essa restrição? Não, não há essa restrição. Eu conheço uma família também, muito amiga já de anos, eles são 8 irmãos. E entrou esse costume, eles são cristãos, católicos, e um dos irmãos, eu não sei bem como começou, todos os irmãos adotaram. E a emoção que um foi vivendo, o outro também quis. O outro também quis. Inclusive, tem um deles que adotou uma menina com síndrome de Down, que é a coqueluche da família. E é muito interessante porque essas crianças normalmente, não sei se é impressão nossa, mas parece que a criança adotada, ela parece que extravasa a alegria. Como você disse, que a criança fica mais bonita, mais feliz. Eu não sei se é uma impressão nossa, olhando lá de fora, mas parece que as pessoas que vivem essa experiência, parece que a criança é até mais feliz do que as crianças, filhos próprios. Vocês não têm nenhuma noção disso, né? Eu acho que as crianças felizes são aquelas que são amadas.
todas elas, quer adotivas, quer não adotivas. Às vezes a gente vê, né, padre, que tem crianças assim que os pais aceitam que aqueles filhos são deles, mas não amam os filhos verdadeiramente. Então, não aceitam aqueles filhos na condição de filho. Então, as crianças que não são amadas, que não são cuidadas, são as crianças que não estão tão bem. E as crianças adotadas que estão nessa condição, logicamente, são saudáveis e felizes. Ô, Amália, e como no caso aqui desse e-mail, né, da Maria Terezinha, ela pegou uma criança para adotar junto com os outros irmãos. Essa família que eu estou dizendo também é uma família que já tinha filhos e adotaram crianças, né? Essa mesma síndrome de Down foi interessante, que ela quando foi na casa onde estavam as crianças, quando ela viu essa menina, aquela menina, o olhar dela, a presença dela já amoleceu o coração da mãe, já conquistou a mãe. E ela conversou com o marido e eles escolheram aquela que tinha a síndrome. E quando levaram o primeiro final de semana para casa para uma experiência, né, para os filhos conhecerem, para, né, ficar um final de semana com eles, aí o filho mais velho, que na época tinha 16 anos, falou assim, ela não vai voltar mais. Ela não vai voltar para casa, não, ela vai ficar aqui já. Porque se ela for embora, eu vou também. E os filhos não deixaram nem a criança voltar. Foi amor à e eles primeira tiveram vista. que ter um jeito para lidar com a situação. Aí a minha pergunta vai nessa direção. Às vezes, alguns casais podem ter um receio por causa dos outros filhos naturais, né? Tiveram 1, 2, 3 filhos e vem uma adoção ou decidem adotar também. Não há necessidade de um receio nesse caso, porque até as outras crianças reagem, até eu acho que, acredito eu, de uma maneira positiva, até mais do que os próprios pais, né? Eu acho que a decisão de ter filhos ou de ter mais filhos é sempre dos pais. Eu acho até que a gente não deve assim, pensar que o filho teria que escolher se eu posso ter mais um ou não. A decisão é dos adultos, né? É lógico que se a pessoa tem filhos e percebe que vai haver uma rejeição muito grande, aí isso pode colocar o filho adotivo numa situação difícil, né? Mas se ele tem claro que a decisão é dele, ele quer, filho biológico também. Você tem 2 filhos, resolve ter o terceiro, você não vai perguntar para o mais velho se ele quer um irmãozinho. Ou também a gente não tem mais um filho para ser brinquedo do outro, não é assim, filho é filho, né? Mas geralmente eu acho que os filhos tem se os pais querem, desejam e tem mais um filho, os filhos aceitam. E isso também nos leva a pensar, a lembrar o seguinte, que existem famílias que procuram a adoção por uma situação como aquela que você estava comentando no início, né? De impossibilidade de gerar. Mas existem famílias que já têm filhos biológicos e desejam adoção, às vezes até porque já tem uma história de adoção na família, ou ele já teve um contato com a adoção por uma outra razão, né? Ou mesmo, agora eu me perdi, mas assim, existem pessoas que desejam adoção porque têm filhos biológicos e querem ter filhos adotivos também. Ou pessoas que já tiveram filhos biológicos, às vezes no primeiro casamento, ou estão no segundo casamento. Essa família amiga minha, todos eles já tinham filhos. E as crianças nunca foram algo que causou um ciúme ou um mal-estar. Muito pelo contrário, né? Os outros filhos assimilaram, porque pode haver em muitos casais vou falar assim, por parte dos pais, um receio, um preconceito até, né? Será que vai acontecer, né? E o que acontece é uma absorção, parece que até melhor. E aqui a Maria Terezinha está dizendo que a primeira vez que o filho olhou para ela, chamou ela de mãe. Olha que bonito. Um dos casais lá também, o menino olhou lá na casa de adoção, olhou para ele, abriu os bracinhos e falou, papai, acabou. Ele falou, é esse aqui.
Então, é interessante a providência também, né? A Sim. manifestação, né? Parece que Deus trama alguma coisa aí por trás, né, Não, com Padre? certeza, né? Deus está presente nisso, em cada sempre, relação. Eu vejo sempre. assim, que até, eu acho que a maioria das vezes, né? Eu acho que já é um preparo a família, pai, mãe, se haver irmãos, já é um preparo. Então, eu acho que quando vai para a ação, vamos adotar uma criança, aí eu acho que os filhos, os irmãos, né? Tá todo mundo desejando já. Eu acho que a maioria das vezes acontece isso. Como também não, os pais querem, mas aí é um processo ainda lidar com os filhos biológicos, né? E é importante não fazer diferença, De jeito né? nenhum, né? Nem para menos, nem para mais. O filho adotivo, ele tem que entrar na família na condição de filho, né? E tá no mesmo patamar. Então, eu conheci uma moça que ela tinha uma irmã adotiva e aí ela falou assim, a minha mãe, acho que vamos dizer, como se fosse uma maneira de recompensar a minha irmã, ela tratava a minha irmã melhor que a mim, né? Ela falou, não é que eu tenho... Adotiva. Ela disse que a mãe tratava a filha adotiva e ela não se sentia bem com Pronto, eu isso. já escutei isso também. Então, e aí eu disse a ela, provavelmente a sua irmã também não se sinta bem com relação a isso, né? Então, filho é filho, tem que ser tratado da mesma maneira, né? Senão também fica um peso, o filho adotivo ser tratado assim, fica um peso para ele também, né? Então tem que ter Esse excesso de amor, esse excesso de cuidado, né? nada que em excesso é bom, né? Precisa ter bom senso. Pronto, teve um casal que me procurou e foi adotar uma criança, aí chegou lá, ele ia adotar uma menina, aí tem um irmãozinho, a menina, né? Então decidiram levar os dois. Mas aí agora é o processo de que eles queriam tanto e conseguiram, que eu acho que já está uma coisa exagerada, sabe? Criou no filho o ídolo, é o Deus dele, entendeu? Então eles perderam muito sentido, até mesmo como marido e mulher, sabe? Assim, a relação eu acho que ficou um pouco complicada, porque não souberam lidar, né, com esse fato, né? Pronto, está aqui na nossa mão. Como que vamos fazer? Tratá-los como filhos, né? Tratá-los como os filhos. Precisar corrigir, precisar tudo no seu nível, no equilíbrio. Então, tá vendo aí nessa família, eu vejo assim, eles não estão conseguindo lidar com isso, eu acho que está levando para a criança um fardo desnecessário, sabe? Um fardo desnecessário, tipo assim, acho que toda relação é um risco, né? Somos um risco que Deus assumiu. Se vai dar certo ou não, não é problema, mas naquele momento eu decidi amar. Então eu vou amar. E o amor, com certeza, né? Aí vem o equilíbrio, vem a alegria, vem a unidade, vem tudo nos seus conformes, né? E dar limite é importante. E dar para limite é todo importante. filho, né? Essa questão aí você deve acompanhar. Vocês dão um acompanhamento psicológico também para os pais, quando tem alguma dificuldade? Existem aqueles que querem, mas se sentem incapazes ou começam a tropeçar no meio do processo, a ter dificuldades e não saber lidar um pouco. Existe uma assistência para eles ou Até me não? permite, Léo, assim, até eu queria saber também se existe também casos, que até você já acompanhou, de os pais de lá quererem, a criança vai para o lar, vai para a família, depois passa um tempo, entra em conflito, não é isso que eu queria para a minha vida. Aí tento de alguma forma devolver, eu acho que é muito complicado isso, mas acontece? Olha, se já aconteceu a adoção ela é irrevogável, né? É para sempre. Então, não existe devolução da adoção, Sim. né? O que pode acontecer é, no estágio de convivência, existem dificuldades, existem desafios. Alguns casos menos, outros mais, algumas coisas esperadas, outras não. Então, se naquele encontro as coisas ficam muito difíceis, existem situações onde esse estágio de convivência pode ser interrompido. Isso deve ser evitado, porque para a criança isso pode significar um segundo abandono, pode dificultar
uma outra adoção. Às vezes não, às vezes tem situações que se interrompe com uma família e com uma outra família as coisas vão bem, né? Mas antes disso, acho que você tinha perguntado sobre o acompanhamento. Sim. Lá na equipe da Vara da Infância e da Juventude, nós temos assistentes sociais e psicólogos, temos colegas que só trabalham com adoção, mas esse trabalho é feito antes da adoção e durante o estágio de convivência. Certo. Depois não, depois é pai, é mãe. Quanto tempo né? é esse estágio? Depende, é caso a caso. Bebê é um prazo mais curto, criança maior, quando as coisas estão bem, mas é assim, cada caso é um. Mas é apropriado a gente pensar assim, que nas situações onde existe alguma dificuldade ao longo da vida, que não aconteceu no início e que aparece depois, se a família precisa, sente que tem uma necessidade, ela deve procurar um apoio, né? Pode procurar uma psicoterapia para a criança, se for o caso, ou uma ajuda profissional. Então, às vezes, as pessoas até nos procuram, pedem indicação, se for o caso, né? Muito bom. Esse é o Oriente. Hoje nós estamos falando sobre adoção e abrindo bastante o espaço sobre essa realidade para que você possa ter também de Deus e da lei e da Rede Século XXI dicas sobre essa realidade. Dificuldades existem em todas as famílias, né? Tem gente que precisam delas. Mesmo com os filhos naturais não consegue lidar com os filhos naturais, biológicos. Tem gente que tem dificuldades com os filhos adotados, mas a vida é uma batalha, todos nós estamos nesse caminho. Para isso existem os profissionais, né, para nos dar assistência. Ninguém vai ficar mais louco por ir atrás. De jeito nenhum. Pelo contrário. Ou mais pecador. Se fosse assim, ficava mais pecador quando ia atrás do padre, né, padre? Não. Não é bem assim. Ao contrário, é uma luz, uma abertura, uma porta, um caminho para que a gente possa recomeçar de uma maneira mais equilibrada. A gente vai para o intervalo e voltamos já já.